Boa tarde a todos, aos funcionários da casa, aos companheiros da Câmara, vereadoras, vereadores, aqueles que nos assistem em casa, pela TV NET, pela Rádio Uniara. Boa tarde a todos vocês. Bom, alguns assuntos, algumas colocações aqui. O primeiro deles é o não cumprimento do contrato por parte das empresas que operam o transporte coletivo em Araraquara. Desde 16 de janeiro, a tarifa do transporte público de Araraquara sofreu reajuste, passando de R$ 4,35 para R$ 5,00. Vale lembrar que o reajuste é previsto no contrato de concessão das linhas que foi assinado pelo ex-prefeito Marcelo Barbieri em 2016. Portanto, líquido e certo, essa oportunidade dessa majoração da passagem, por aumento de combustível, pneus, enfim. Embora previsto esse contrato, eu questionei o reajuste em momento da crise econômica. E diante de relatos de atraso, superlotação e redução de linhas, nós fizemos um requerimento dia 4 de janeiro de 2020, por meio do requerimento 6/2022, junto à Controladoria do Transporte de Araraquara, cuja concessão é operada pela Paraty e Empresa Cruz. Sobre a frota, atualmente são 82 veículos em operação, correspondendo a 78% do total. Pois bem, nós na época já reclamávamos que, na mesma proporção que o consórcio, as empresas tinham o direito de majorar os valores das passagens, na mesma proporção, ela deveria devolver à comunidade a qualidade do serviço previsto em contrato. Por exemplo, citei na época que nós temos hoje, e continua, perdura, tem bairros da cidade que a partir das 8 horas não recebem mais o transporte coletivo, redução extrema de linhas durante o dia. Então, foi o povo, o munícipe, a pessoa que utiliza o ônibus foi prejudicada. E os benefícios, os direitos das companhias está sendo e foi preservado. O Ministério Público acatou, recentemente, uma representação feita por 2 munícipes, que denunciaram o corte em linhas de ônibus promovida pelo consórcio que administra a CTA de Araraquara, formando, repito, Paraty e Empresa Cruz. Ou seja, está sendo aberta uma investigação pelo Ministério Público, que deu guarida a esses cidadãos, para apurar aquilo que havíamos alertado aqui nesta casa, neste parlamento, em defesa da população e que merece, no mínimo, ter os ônibus com seus respectivos horários e quantidade suficiente para atender à necessidade do trabalhador araraquarense, conforme o estabelecido em contrato, repito, entre Prefeitura e as empresas. Outro fator que nós gostaríamos de colocar, e lamentável, conforme matéria realizada na última sexta-feira em um portal de notícias local, um jovem de 21 anos sofreu um acidente de trabalho com uma queda de um container sobre sua mão, tendo esmagado 3 dedos da mão esquerda. Sendo conduzido à Santa Casa de Araraquara, na recepção, o jovem trabalhador com seu avô foram informados que o atendimento só aconteceria se fosse pago R$ 150. O serviço de urgência e emergência do SUS não está sendo mais realizado na Santa Casa? Por que ele foi negado atendimento a esse jovem trabalhador? Seria uma missão de socorro? Será que o atendimento negado a esse jovem é o reflexo do atraso dos repasses da Prefeitura para o hospital? O reflexo disso é que o jovem foi conduzido para a UPA através de uma viatura da Polícia Militar que casualmente se encontrava nas proximidades do hospital, onde os policiais militares, a quem destinam as honras pela sensibilidade humanitária em servir o próximo, o levaram até a UPA. Esses policiais se depararam com um avô clamando e gritando por socorro, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, chorando de ver o desespero do vô e do próprio jovem que tinha sido esmagado os 3 dedos. No final do dia, a minha assessoria comunicou-me que os 3 dedos foram parcialmente decepados. A Santa Casa vive pedindo ajuda para a população colaborar financeiramente com as suas diversas campanhas, por ser um hospital filantrópico. Emendas parlamentares são concedidas por deputados. O SUS faz o pagamento para a Prefeitura de Araraquara, que, por sua vez, teria a obrigação de repassar pontualmente os valores para o hospital. O reflexo cai sobre o pobre trabalhador que paga imposto, contribui com o hospital como cidadão e não tem direito de ser atendido por não ter dinheiro para dar na recepção. Um fato lamentável que tem que ser investigado de cabo a rabo. Outro fato lamentável ocorrido na semana passada foi a perda do Antônio Parelli Filho,
em 16 de março de 2022, com 88 anos. Para quem não sabe, quem viveu o esporte de Araraquara, sabe o quanto que o Parelli foi importante na vida esportiva de Araraquara. Foi presidente da Ferroviária, da nossa saudosa Ferroviária. Um dos feitos dele, em 1983, colocou o nosso time de Araraquara entre os 8 melhores do país, que disputaram a Taça de Ouro. Sua passagem pelo esporte amador foi muito grande também, né? E sendo técnico, diretor, e empresarialmente ele era dono, junto com o Carlos Lapena, do Autoeletro 36 e do Autoeletro na cidade de Américo Brasilense. Portanto, uma pessoa que faz falta e nos deixou e teve uma grande folha de serviço à cidade. Por fim, rapidamente, vamos falar da dengue, que a gente tem que pensar o seguinte: muito mato, muito buraco, água, larva. O povo o povo não cumpre a sua parte? Sim, não cumpre. Mas a prefeitura é grande culpada. Eu digo que 70% dos problemas de dengue que estão ocorrendo em Araraquara são culpas da prefeitura e 30% do povo. É hora de botar a mão na consciência e trabalhar realmente, decisivamente, porque estão aí os índices que estão sendo colocados diariamente para a gente. Muito obrigado, boa tarde.